Lembra do que nós falamos então quinta-feira passada? O que é e como eu posso me tornar um discípulo? O que é um discípulo e como eu posso me tornar um discípulo? Então nós falamos de João capítulo 15, versículo 8. E nós falamos quais são as marcas, quais as características que um discípulo tem. E vimos aqui Lucas 14, 25 ao 35. E nós colocamos, é claro, irmão, que qualquer pessoa que quiser estudar lá e quiser tirar coisas diferentes do que eu tirei, o texto está lá. Eu estou fazendo do meu estudo, tá? Ou seja, do que eu sei. Eu só posso dar o que eu tenho. O que eu não tenho como fazer. Né? Então, primeira coisa que nós vimos, tem que dar preferência a Jesus. O versículo 26 é exclusividade a Deus. Depois, nós falamos, tem que carregar a sua cruz, que é o seu chamado. Nós explicamos aqui. Terceiro, tem que ser prudente. Lembra disso? Eu falei sobre isso? Ou não? Falei? O versículo 28. Ser prudente. A quarta. Renunciar aos seus bens terrenos. Versículo 33. Fazendo assim, assim tem uma voz bem alta. Leia o versículo 33, por favor. Nossa! Vocês lembram de uma parábola que Jesus contou? Parábola não, ele fez de qualquer forma uma parábola que é uma comparação. Uma parábola é uma metáfora. Quando Jesus falou que é mais fácil, quando ele estava falando lá de Marcos 10, né, fala sobre aquele jovem rico, quando Jesus diz para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres e segui-lo, e o homem saiu de ladinho assim, foi embora. Desapareceu. Aí Jesus estava falando sobre a dificuldade que um rico, não é quem tem, não, a pessoa que tem riquezas, ou seja, Jesus está dizendo, a pessoa que é apegada, Jesus não está proibindo ter não, irmão. A pessoa que é apegada, talvez aquele cidadão, se ele tivesse seguido o conselho que Jesus falou, talvez aquele camarada seria o Paulo, né? Seria uma ferramenta nas mãos de Deus tremenda, teria feito história na humanidade, mas de fato a sua história é uma vergonha, porque nem o nome dele, a Bíblia, para preservar as pessoas, a gente não sabe nem quem foi. A Bíblia não cita, mas aquela pessoa tinha nome e sobrenome. Né? Mas o que não deixou? Você vê que ele diz para Jesus que ele guardava todos os mandamentos. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e amou a sinceridade dele, porque os mandamentos que ele queria guardar, ele guardava. Por isso que quando Jesus coloca a ele a condição, porque ele chegou com a pergunta, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta dele. O que eu faço, em outras palavras, numa linguagem assim, bem popular, o que eu faço para me entrar no céu? Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele disse quais? Jesus citou alguns, e ele foi, eu tenho guardado isso desde a minha infância. A Bíblia diz, Jesus olhou, amou a sinceridade dele, e disse para ele, somente uma coisa te falta. E acho que aquele homem falou assim, pode falar comigo que eu estou pronto para fazer agora. Jesus, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Mas para seguir Jesus não pode ter nada, não? Atrapalhando você seguir, não. Muitas pessoas, depois que elas já estão seguindo Jesus, Jesus até as prospera e as faz crescer. Não tem pecado nenhum ter bens. O pecado é os bens ter você. Porque quando os bens têm você, eles te prendem e te impedem de você seguir
o que Jesus tem preparado para você. Então, por isso que a colocação de Jesus nessa quarta coisa aqui, mais ou menos assim, quer ver? Às vezes, deixa eu só te falar, na nossa igreja, muitos pastores pastoreiam e também fizeram faculdade, estudaram. Alguns concluíram seus estudos, outros, né, estudou o que não tinha estudado, enfim, por aí afora vai. Tem aquelas pessoas que às vezes dizem assim, pastor, eu tenho o meu sonho eu vou concluir minha faculdade, abrir meu escritório, meu consultório, tal, aquela coisa toda, e eu vou ajudar a obra de Deus de outra forma. Bom, nem todos nós somos chamados para ministério integral. Ministério integral que eu chamo é estar no altar, servir a Deus, ir para uma cidade, ir para outra, ir para um canto e para o outro pregar e ficar à disposição de Jesus 24 horas. Isso é ministério integral. Nem todos nós temos isso. E as pessoas pensam, equivocadamente, que o ministério, né, só pode ser feito, só pode ser realizado desta forma. Então se eu vou para o ministério, então eu não vou mexer com mais nada. Eu não vou terminar, cancela a minha faculdade, fecha tudo e eu não vou fazer mais nada. Né? Eu vou só cuidar do ministério. Então eu estou te mostrando como é que nós tivemos pastores, por exemplo, que estavam no ministério e foi fazer faculdade. Mas Deus não quer. Bom, vamos entender. Daniel era um dos jovens que foi levado para a Babilônia. Ele era um dos jovens mais sábios que tinha no meio dos que foram para lá. Foi essa sabedoria dada a Daniel do céu, um chip que veio, bateu as informações. Não, irmão, ele estudou. Ele estudou. Ele aprendeu. Ele era culto, né? Poliglota talvez, porque ele se tornou quase que o primeiro-ministro da Babilônia, então ele tinha que ter um intérprete, ou ele tinha que entender. Acho que também ele deve ter estudado, né? Deve ter aprendido a falar aquelas línguas estranhas lá, para poder se comunicar com aquele povo, né? Só que às vezes nós, por exemplo, nós achamos assim, não, se eu for para o ministério, eu não posso mais fazer nada lá fora. E se eu estou aqui fora, eu não posso fazer nada lá no ministério. Bom, depende do que você faz no ministério, do que Deus te chamou para fazer. E Deus não é Deus de confusão. Deus não colocaria a uma pessoa, por exemplo, numa situação onde atrapalhe ela, onde frustre, onde decepcione. Deus jamais faria isso. Então eu preciso entender que não são as coisas que eu tenho que me atrapalham a servir a Deus, mas são as coisas que eu me apego, que eu priorizo. Você vê a primeira coisa, a preferência é Jesus. Se você pegar a parábola de Lucas 14, que eu acabei de falar com você, quando Jesus fez a festa, mandou chamar os convidados, o camarada disse, eu comprei um campo, eu vou lá vê-lo. Por que ele não foi lá onde Jesus chamou? Por causa de algo que ele comprou. Mas é contra? Não, ele podia ver o campo depois, ele podia atender a ordem de Jesus e depois ele ia lá no campo. A mesma coisa. Foi no outro, ele diz assim, não, eu comprei uns bois e vou lá experimentar. Ou seja, o trabalho. Aquilo que ele fazia, o trabalho dele, ocupava ele de tal forma que ele não podia nem sequer sentar com Jesus, tomar um vinho e comer um pão. Ele não tinha tempo para as coisas de Deus. Às vezes tem pessoas que se ocupam tanto no trabalho. E não é milionário não, é pobre mesmo. O pobre trabalha porque diz que tem que ter dinheiro para comer. E aí ele se ocupa no trabalho e não tem tempo para as coisas de Deus. O rico diz que tem que manter as coisas e ganhar mais, porque vai deixar aí não sei para quem. Mas, né, porque a gente nasce nu, volta nu, mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que ter realmente as coisas. Deus não é contra. O problema é onde as coisas estão na minha vida e na sua. Nós podemos ter as coisas,
As coisas é que não pode nos ter. Se as coisas nos tiverem, nós estaremos sempre ocupados com ela. E você vê que Jesus está dizendo, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode, não é que ele não quer. Ele falou assim, não serve para ser meu discípulo. Eu não quero discípulo meu desta maneira. Né? É interessante. Você vê, por exemplo, Pedro. Tinha uma empresa de pesca. Vivia daquilo. Embora tinha tempo que Pedro não pegava nada, né? Estava devendo imposto, não tinha nada para comer em casa, estava uma miséria desgraçada. Jesus chegou lá, foi lá, pediu o barco de Pedro, entrou, todo mundo conhece a história. Aí quando Pedro tem a maior pescaria da vida dele, que encheu 2 barcos de peixe, que tirou o pé da lama, da miséria, né? Que saiu daquela situação toda, ele chega lá na praia e olha para Jesus e diz assim, afasta de mim que eu sou um homem pecador. Imagina se ele fosse santo, né, irmão? Porque pecador estava pescando daquele jeito, imagina se fosse santo. Então, os peixes tinham pulado para fora lá do barco dele. Não precisava ir nem ir lá fora. Aí, Jesus pega e diz assim para ele, Pedro, não temas. De hoje em diante eu te farei pescador de homens. E o que é que Pedrão fez, irmão? Ele não pegou o barco dele e diz assim, pessoal, vocês podem pegar, usar, fazer o que vocês quiserem, fica para vocês. Não, irmão. Pedro deixou outras pessoas cuidando do trabalho. Por que Pedro vivia? Pedro não vivia só de doação, não. A empresa lá não fechou, não. O pai de João, que era com quem Pedro possivelmente era sócio, não seguia Jesus para onde Jesus ia, não. Mas Pedro, João e Tiago iam com Jesus para onde Jesus ia. Então, a empresa estava lá funcionando da mesma forma, da mesma maneira. Jesus não mandou ele vender. Jesus só falou para ele, vem comigo que eu vou te ensinar a pescar homem. Porque peixe você sabe pegar. Agora, homem, você não sabe. Eu vou ensinar você a ganhar alguns homens para o reino de Deus, igual você pega peixe. Né? Então, é disso que eu estou falando com você. É quando a prioridade sua está nos bens ou quando a sua prioridade está em atender o seu chamado. Essa coisa é um negócio que às vezes muita gente tem dificuldade de fazer. Muitos cristãos. Porque às vezes eles pensam que trabalhando eles não têm tempo para nada. Ele tem que largar todo o trabalho e vir para a igreja para poder passar o tempo todo. Como eu te disse, volto a frisar. O discípulo é um seguidor. Nós precisamos de gente que siga Jesus em várias áreas da vida. Sabe por quê? Porque nem todas as pessoas elas irão um dia numa igreja para serem salvas e ouvir o evangelho. Mas elas poderão ser alcançadas lá onde elas estão. Como eu citei aqui, por exemplo, acerca de juízes, políticos, advogados, essas coisas assim, que nem sempre a gente tem oportunidade de pregar para eles. Jogador de futebol. Mas se você está lá no meio, você tem acesso àquelas pessoas, médicos, né? Nem sempre eles têm aquele tempo para estar na casa de Deus, mas se você está lá e você prega e você fala. Eu me lembro, por exemplo, de uma dentista que eu fui fazer um tratamento com ela uma vez, e fazendo o tratamento eu comecei a falar de Jesus para ela. Só que o meu tratamento acabou e eu fui e falei para ela, falei, doutora, eu vou pedir o meu pessoal para acompanhar a senhora. Eles vinham aqui uma hora assim, na parte da tarde, que hora que eu posso mandar aqui? Um dia só na semana, igual eu venho. A senhora dá só 20 minutos do seu tempo só. Não passa disso. Aí ela falou, não, pastor, pode mandar tal dia assim, tal. E aí eu fui lá na igreja, peguei o meu pessoal, falei,
está na mão de vocês, estou entregando para vocês, tal. Aí o pessoal está acompanhando ela, e tal. Inicialmente eles me prestavam conta, falavam tal. Depois eu também não pedi conta, achei que estivesse acompanhando a mulher. Passou um tempo, uns 3 meses, eu voltei lá com ela. Ela disse: tem uma novidade para encontrar o senhor. Eu falei: qual foi? Qual é? Me batizei domingo. Domingo? Aonde? Que na nossa igreja não tem batismo domingo. Onde a senhora batizou? Eu batizei na igreja tal. Eu falei: mas como aconteceu isso? Pastor, o seu pessoal, eu sou uma pessoa assim, muito difícil, e o seu pessoal desistiu logo de mim. Mas aí veio outros aqui de uma outra igreja, como eu já tinha começado a escutar o senhor falar, aí aqueles outros insistiam comigo, eles eram duros assim igual eu, insistiu comigo, eu fui para lá com a igreja deles e lá eu... Está vendo? Por que às vezes algumas pessoas não vêm a Jesus e nem vêm para a igreja? Que às vezes o discípulo, quer dizer, aquele que segue a Jesus, ele não sabe pescar, né? Ele larga para lá. Nem todo peixe, por exemplo... Quem aqui já pescou alguma vez na vida? Tem peixe que para você pegar ele, a isca é diferente. Principalmente de anzol, né? A isca não é igual às outras. Se você usar a isca igual você pega para os outros, você não vai pegar ele. Você pode falar assim: eu queria pegar esse aqui. Você não vai pegar. Né? Então, nós precisamos entender que renunciar os bens não é deixar de ter, é não priorizar os bens, deixar os bens te ter, e aí você ficar sem seguir a direção de Deus para a sua vida. Porque dentro disso, aqueles irmãos que eu coloquei para cuidar dessa dentista, eles vieram comigo: pastor, porque eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo, eu tive que cuidar não sei do que. Eu falei: mas irmão, você já cuidava disso aí. Antes de você receber a incumbência de evangelizar aquela senhora. Você já fazia isso. Isso não te atrapalhou em nada. Só que você priorizou uma coisa. O que você priorizou? Você priorizou as suas coisas. Esse é que é o problema. Né? Quinta coisa, versículo 34, que eu quero passar para coisa nova. Versículo 34 e 35 diz aí de Lucas 14: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Diga-se misericórdia. Então entenda bem, quer ver? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Se Moisés era o homem mais manso da terra, irmão, imagine o mais brabinho da terra. Mas nós não podemos, nós somos crentes, nós somos da fé, nós somos de Deus, nós não podemos perder a nossa essência. Tipo assim, você não é crente só na igreja, você é crente onde você estiver. Você não é crente só no meio dos crentes, você é crente no meio dos descrentes. Você não é santo só no meio dos santos, você é santo no meio dos pecadores. Porque Jesus está dizendo, o sal, ele é bom, mas ele só é bom enquanto ele tem sua essência. Porque qual é a essência do sal? Salgar. Só que se você salgar muito, você não tem como comer o que você salgou. E sem o sal, fica também sem gosto. Lembra de um dom, não um dom não. Lembra de um fruto do Espírito chamado
domínio próprio. Ou seja, você não é uma massa de manobra na mão de alguém. Você tem opinião própria. E a opinião para uma pessoa é a opinião de Deus. Você tem uma postura. Você é daquela forma. Você tem um modelo e você não altera ele. Porque o problema das pessoas, por exemplo, não acreditarem muitas vezes em Jesus, não é nem por falta de pregação, não. Sabe qual é o problema? É por falta de essência dos crentes. Porque as pessoas olham e dizem assim, mas se você é crente, por que você está fazendo isso? Se você é crente, por que você me tratou daquela forma? E às vezes a gente é tão estúpido que às vezes você pode até ter perdido a paciência, perdido a paz com alguém, mas pelo menos se desculpe e não repita aquilo de novo, porque ficar pedindo desculpa toda hora e fazendo a mesma coisa, mostra que a essência continua a mesma, burra do mesmo jeito. Né? Porque errar a gente erra, mas a gente tem o cristão, a vida cristã, o seguidor de Jesus, ele é parecido, porque a palavra cristão, por exemplo, ela não era atribuída aos seguidores de Jesus. Ela foi atribuída lá em Antioquia, lá, se não me falha a memória, em Atos 14, uma coisa assim, né? Onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristão. Porque o que é um cristão? O cristão é uma pessoa que é parecida com Cristo. Parecida com o quê? Que cor Jesus é? Porque para os europeus, Jesus tem os olhos verdes, os cabelos caracolados e longo, barba bem penteada, bonita. Para os africanos, Jesus tem um cabelinho duro, ele é escurinho, ele é pretinho. Né? E para nós, brasileiros, Jesus é representado de toda forma, né, irmão? Você vê ele, os desenhos, aquelas coisas lá, né, de várias maneiras. Para o judeu, barbudão, e não tem aquele cabelão também não. É diferente. Então, um dia eu vi uma simulação do que possivelmente seria o rosto de Jesus, irmão. Se você encontrasse com ele, você ia falar, não é ele não. Você já está acostumado com aquele Jesus europeu. Você ia falar, isso aí é o Satanás, isso é engano. Não tem nada a ver. Então, a essência é o que está dentro, porque se eu pegar, por exemplo, vamos supor, quer ver, olha, eu vou pegar esse vidrinho aqui, alguém sabe o que tem aqui dentro? E se for perfume? Você não sabe, você está vendo como as pessoas julgam tudo que vê? Você nem viu, já está julgando. Tudo bem, ok, aqui, ó. O que está escrito aí? Álcool. Mas se eu tirar este álcool, deixar o nome escrito aqui e colocar aqui dentro mel, o nome álcool aqui muda o mel que eu ponho aqui dentro? Ok. Então eu tiro o álcool daqui e coloco escrito aqui mel nesse vidrinho. Mas aqui dentro tem pimenta. A palavra mel escrita do lado de fora vai mudar o sabor da pimenta que está por dentro? Assim sou eu e você. Se apresentar, se intitular, se declarar crente, sem essência, é colocar tudo a perder. Porque o que demonstra se eu sou ou se eu não sou, não é o que eu falo, é o que eu faço. O que eu faço é que responde e que afirma o que eu sou. Por isso o sal, por exemplo, quando ele perdia o sabor,
Sabe o que as pessoas faziam com ele? Pegavam e jogavam do lado de fora do templo, onde as pessoas geralmente ficavam, igual aqui você vê, por exemplo, tem gente que gosta de ficar ali na porta, ali conversando. Aqui dali, principalmente na época do frio, né, porque o sal serve para isso, eles jogavam para que as pessoas pisassem e não escorregassem. Só servia para ser pisado. Sabe o que hoje às vezes acontece conosco, que nos intitulamos cristãos, mas não temos a essência? É ser pisado pelos outros. Porque se Deus não me honra, os homens também não me respeitarão. E o respeito, eu não imponho ele nem na faca, nem no grito, nem no tapa. O respeito, eu imponho ele com o que eu carrego. Se você, por exemplo, tem respeito por alguém, você respeita aquela pessoa pelo que ela é. Você respeita ela. Se é seu pai, se é seu professor, sei lá, se é o seu pastor, você tem um respeito pelo que a pessoa ela é. Você vai respeitar ela por causa daquilo. Por isso, quando nós perdemos a essência da vida cristã, o que é, e eu vou te entrar, nós vamos entrar e mostrar que essência é essa, né? Pelo menos o que nós devemos fazer, quais as atitudes que a gente deve ter, né? Pelo menos duas coisas que eu vou citar para você, e daqui a pouco eu entro na questão da essência. Eu passo para a essência para depois. Pode passar passa aí, meu filho. Isso. Quais as atitudes que um discípulo deve ter? Vamos lá, um a um, bora. Eu falei que ia fazer pergunta agora. Qual a atitude que uma pessoa que segue Jesus ela deve ter? Vamos lá. Pega o microfone aí, pastor Tony. Vamos pegar 3 pessoas agora, rapidinho. Isso. É assim que a gente vai fazer. De hoje em diante será assim. Ô pastor, mas e se eu errar? Mas você está no lugar certo. O problema é você errar com o testemunho de Jeová, você errar lá com outro, é que você está ferrado. Boa reputação. Boa reputação, ok, vai lá. Bora lá. Ser um exemplo. Ser um exemplo. Mais um, pastor. Sabedoria. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo, tudo isso são coisas que uma pessoa deve ter. Está vendo como você sabe? Você só não fala. Mateus capítulo 5, versículo 1, por favor. Mateus 5, 1. Isso aqui você pode ler do 5 até o versículo 20, tá, irmão? Eu não vou tudo não, só vou até uma parte aqui. Jesus vendo a multidão, Jesus, quando via muita gente, irmão, ele sempre fazia alguma coisa. Quem se empolga com muita gente somos nós. Jesus não se empolgava muito. Quando tinha muita multidão, ele falava assim, tem alguma coisa errada, acho que esse pessoal não entendeu ainda o que é, não. Eu vou falar para eles o que é, para eles poderem entender a coisa, como é que a coisa é. Tem gente demais aqui. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximou-se dele. Quem que aproximou dele? Hã? Quem? Ah, então você já sabe qual uma das atitudes que um discípulo tem, né? O que ele tem que fazer? Aproximar de quem? Uau, coisa legal, hein? Negócio bom. Porque às vezes, irmão, a gente se aproxima mais do pecado do que de Jesus. Às vezes a gente está mais perto da carne do que de Cristo. De quem você tem se aproximado mais? Aproximar é chegar mais perto. Eu gosto, por exemplo, quando Moisés, Deus aparece lá na sarça, conversa com ele. Aí Moisés tentou chegar perto e disse, eu vou mais perto que eu quero ver do que se trata isso. Deus disse para ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Aí a gente fala, porque ali você muda de caminhada, você muda de rumo, você muda de vida. Não, irmão,
Ali era uma cultura egípcia, tinha uma deusa egípcia que era tida como a mais santa do Egito. Eu esqueci até o nome dela, até esses dias eu estava fazendo um estudo sobre isso. E essa deusa egípcia, para os seus adoradores chegarem a ela, eles tinham que tirar a sandália dos pés, porque se conotava por ela ser santa, tinha que tirar as sandálias e chegar descalço. Eram os hábitos, eram os costumes que Moisés tinha no Egito. Se Deus era santo, se ele falasse assim, eu sou santo, Moisés, mas Moisés chegou nele com sandália nos pés, Moisés não acreditaria que ele era santo. Está vendo como Deus pega suas crenças erradas para posicionar você da maneira certa? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa está até certa, mas só a atitude dela que está errada. Como, por exemplo, quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo para você poder entender o que eu estou querendo te explicar. Pega um cafetão ou uma cafetona. Irmão, aquele pessoal tem um poder de convencer as meninas, convencer os rapazes a entrar pela vida errada, pelo pecado, e levar eles até para fora do Brasil, para prostituir para outro canto. Os caras fazem isso aí, de vez em quando você vê a Polícia Federal desmontando isso. É ou não é? Aquela pessoa tem uma capacidade tremenda, só que ela está canalizada para o lado errado. Se ela virasse crente e trouxesse gente para o reino de Deus, a igreja estava lotada. Deus pode pegar aquela mesma facilidade que aquela pessoa tinha para fazer agora o que é certo, não para fazer o que é errado. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, a primeira atitude que um discípulo de Jesus deve ter é se aproximar dele. Né? Jesus chegou, opa! Eu nunca vi obreiro ou membro na igreja que cresce distante de pastor. Meu pastor não podia dar mole, irmão, eu estava lá sugando ele. Se ele estivesse num lugar, aí eu chegava perto. Até hoje, se eu posso ficar perto do missionário, eu fico perto dele. Por quê? Eu vou aprender. Versículo 2. Vamos lá. E abrindo a boca, ele se aproximava para quê, irmão? Não era para fazer pergunta, não era para questionar. Tem gente que às vezes hoje, para fazer pergunta você pode fazer. Tem gente que às vezes hoje se aproxima de quem está ensinando para questionar os ensinos. Ao invés de aprender, ouvir. Eles se aproximavam de Jesus para poder aprender o que Jesus estava ensinando. Aí o que Jesus estava ensinando? Vamos lá, o que Jesus estava ensinando? Ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? Reino dos céus. Jesus está falando isso com quem? Para os seus discípulos. Ele não está falando isso para os estranhos, não. Tem coisa que Jesus só fala para quem quer ouvir. Quem quer ouvir se aproxima. Quem quer ouvir Jesus não fica distante dele. Jesus não fala tudo com todo mundo. Igual, por exemplo, você tem amigos? Quem aqui tem amigos? Mas dentro desse grupo de amigos, você tem um amigo mais chegado. Com esse mais chegado, você fala de tudo da sua vida, mas com os outros amigos você não fala. Tem coisas que Jesus fala com todo mundo, mas tem coisas que ele só fala com os que se aproximam dele. O tratamento não é VIP, não é diferente. É porque quem se aproxima é os que querem. Jesus não força nada a ninguém. Será que lá não tinha mais ninguém naquele monte? Tinha uma multidão. Mas quem é que se aproximou de Jesus? Por que os outros não foram? Porque eles não queriam aprender, irmãos. Eles queriam comer, eles queriam beber, eles queriam cura, eles queriam libertação, eles não queriam ouvir. Tem gente que vai com o pastor só para pedir oração, para cura, milagre, prosperidade. Aí quando está enrolado, está com problema, pastor, me ajude, põe a mão aqui, me unge, põe um azeite, me dá um sal aí, uma água, beber água para beber eu vou dar hoje. Então, vou dar 12, quinta-feira eu vou te dar água para você beber, vai mudar a tua vida. Então, a água que eu lhe der, tirará toda a sua sede. Versículo 4, põe lá. Bem-aventurados que choram, porque deles serão o quê? Eles serão o quê?
consolados. Quem está escutando isso, irmão? Os discípulos. Vai, passa para o 11, por favor. Pula para o 11. Isso, quero pular desse negócio. Aí, ó. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Isso não é bom, isso aqui não é bom. Quando alguém fala mal de você, irmão, quando alguém te persegue, quando alguém te mente a seu favor, né? E ele diz assim, por minha causa. Se a causa fui eu e você está sendo injuriado, perseguido, estão mentindo contra você, estão fazendo mal contra você, contra a minha causa, camarada, mas você é uma pessoa muito feliz e não sabia. Não tem que ficar triste com essas coisas não, rapaz. Nós falamos, Jesus, eu só queria ajudar. Ô Senhor, eu fui ser fiel, olha no que deu. É assim mesmo, irmão, está normal. É assim mesmo. Se você é discípulo e está perto de Jesus, vão levantar injúria, calúnia, vão perseguir você, vão mentir contra você, vão tentar te fazer o mal. Se você está andando perto de Jesus. Se você não está, você vai ter problema. Você vai ter problema. Versículo 12. Vamos lá. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Caramba, nós nos igualamos a quem? Aos profetas. Né? Nós chegamos num patamar e diz assim, ó, você não tem que abaixar a sua cabeça não, você não tem que ficar triste por causa dessas coisas, você tem que alegrar, porque o seu galardão, você não tem imaginação do que é que está guardado e preparado para você. A recompensa que você vai receber. Versículo 13, passa aí. Vós sois o quê? O sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para quê? Para ser lançado fora e pisado pelos homens. Era o costume que tinha. Choveu, tinha neve, tinha gelo, joga o sal por cima para o povo não escorregar para poder passar e entrar no templo. Lá no pátio do templo jogava o sal. O sal não permite, só que os homens só vão pisar nele. Só que Jesus não quer que você seja capacho nem dos homens, muito menos de Satanás. Jesus quer que você seja uma flecha nas mãos de Deus para arremessar você para bem longe e fazer um estrago no reino das trevas e povoar o céu para Jesus. Versículo 14, vamos lá. Vós sois a luz de quem? Do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo seguinte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Diga assim, eu nasci para ser luz na minha casa. Eu nasci para ser luz em Cuiabá. Se você mora em Cuiabá ou para onde você for, você é luz aonde você estiver. E luz tem que iluminar. Luz tem que brilhar. Jesus não quer colocar você debaixo do velador, colocar você escondido. Jesus quer mostrar você para o mundo. Assim, esse aqui é meu, viu? Respeita, olha lá. Lava sua boca antes de falar com ele. Brincadeira. Mas até o versículo 20 você lê, que eu quero pular aqui, que eu quero passar para uma outra coisa. Né? Porque... Não. Vai aqui, por favor. Tem um lance aqui que eu quero falar dele. O 16. Você estava no 15? Passa o 16. Assim, 17. Coloca o 17, por favor. 18. 19. Acho que é o 20, quer ver? O 20. Não é isso aí também não. Deixa lá que eu devo ter me confundido com outra coisa. João capítulo 8. As duas atitudes de um discípulo. A primeira é sentar, aproximar de Jesus para aprender. João 8:31. Jesus disse aos que o seguiam. Versículo muito conhecido. O 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Ok. Só fazendo uma pergunta. Se um aluno entrou na escola, estava estudando, seja na escola normal, particular, ou faculdade, vamos supor, estava na escola estudando, mas saiu da escola, ele ainda é um aluno? Não, meu filho, lá ele saiu, ele não está indo mais. Que aluno que ele é? Presta atenção que isso é profundo. Ele está falando para quem cria nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Jesus está dizendo assim, ó, não é você se aproximar de mim, aprender o que eu te ensinei e ir lá para fora fazer besteira. Se você não permanecer no que você aprendeu, você não é discípulo meu. Você é um ouvinte, mas discípulo não. Discípulo é aquela pessoa que aprende e continua a fazer aquilo que ela aprendeu. Jesus não pode me aceitar apenas como ouvinte e me qualificar como um discípulo. Ele vai me qualificar como um ouvinte. Mas como discípulo, não. Discípulo não é só o que crê, discípulo não é só o que aprende, discípulo é o que permanece no que aprendeu. Se eu não permaneço no que eu aprendi, eu não sou discípulo de Cristo. Eu sou um ouvinte dos ensinamentos de Cristo. Por quê? Porque estar numa garagem não me torna um carro. Eu posso dormir na garagem, eu posso deitar lá, eu posso comer lá. Eu não vou virar um automóvel porque eu estou numa garagem que é feita e construída para carros. Isso não me faz, na garagem não me torna um carro. Da mesma forma, estar na igreja, crer, ouvir pregações, ouvir ensinamentos, participar de seminários, participar de discipulado, mas não fazer aquilo que aprendeu, não me torna um. Eu só me torno um se eu permaneço no que eu aprendi. Por isso que eu sempre falo uma coisa, quer ver? Olha. Desde 1992, 93, 94, 95, 97, 98, 99, eu fui aprendendo e fui fazendo aquilo que eu fui aprendendo, e até hoje o que eu aprendo, eu tenho que continuar fazendo, porque senão eu desviei, eu parei, eu não sigo mais. Quer ver? Se você seguir uma pessoa nas redes sociais e você parou de seguir, você já não é mais um seguidor. Da mesma forma. Se você ouviu, mas não segue, você não é um discípulo, você é um ouvinte. Nem eu posso me considerar um discípulo e nem Jesus pode afirmar que eu sou, porque de fato eu não sou. Eu sou um ouvinte, não um seguidor. O discípulo, só para ficar bem claro, é o que segue, é aquele que faz a mesma coisa. Esse é o discípulo. Já viu, por exemplo, às vezes nós somos discípulos de nossos pais. Porque a pessoa fala assim, tal pai, tal filho. Filho de peixe é igualzinho o pai, pastor. Essa menina é igualzinha a mãe. É cara de um focinho do outro, dizia lá a minha mãe, lá na minha casa. Né? Cuspido e escarrado, olha que coisa nojenta. Né? Mas as pessoas são, não, as coisas que as pessoas falam. Por quê? Não é só ouvir, mas fazer é que me torna um. Tá bom? Como que eu posso mostrar essas coisas acerca da minha vida? Como que eu posso provar que eu sou um discípulo? Não só
ouvindo, mais fazendo, mas eu vou acrescentar outras coisas mais aqui agora, outras características. Provérbios capítulo 3, versículo de número 11, Salomão fala uma coisa legal aí. Vamos ver aí, né? Se a gente tem que mostrar. Não pega uma luz, põe debaixo da cama, põe no alto, todo mundo vai ver. Olha o que prova que eu sou um discípulo. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Quer ver uma coisa? Se você sempre fizer besteira na sua casa, aos olhos da sua mãe ou do seu pai, eles vão te corrigir. Eu estava até brincando hoje com o meu neto, que a mãe dele ganhou um sofá, e ele pulava nesse sofá e ele rasgou esse sofá todinho pulando em cima dele. E ela falava, por fim ela largou para lá, estava se estressando e ela não conseguia fazer ele parar de pular naquele sofá, rasgou aquele sofá todo. Criança, lá em casa não pula. Lá em casa ele jogou a almofada uma vez só, depois não fez mais. Agora não pergunta o que nós fizemos com ele. Nós botamos... Lá em casa tem lei. Aí não fui eu não, tá, irmão? Não fica olhando comigo com essa cara de condenação, me julgando não. Discípulo não faz isso. Discípulo não fica julgando os outros, não. Aí, agora essa moda vai pegar. Aí, né, a mãe dele pegou o sofá e reformou o sofá novinho. Ele não pula mais no sofá. Pergunta por quê? Porque ele ganhou um iPad novinho. E a mãe dele foi e falou com ele: eu vou reformar o sofá. Se você pular no sofá, eu vendo o seu iPad para pagar o conserto do sofá. Eu falei com ele, eu falei assim: meu filho, antes a gente parava de fazer as coisas porque um chinelo nos detinha. Eu falei com ele: você não está pulando mais no sofá da sua mãe? Não. Eu falei: mas por quê? Claro que eu já sabia, estou conversando com ele. Mas por que você não pula mais? Ah, porque senão ela vai vender meu tablet para pagar. Eu falei: pois é, cara. A gente era convencido antes por um chinelo. Agora a gente é chantageado hoje por um tablet. O que uma criança não faz por alguma coisa, né, irmão? Mais ou menos assim. Então, se você é repreendido e você, na hora que é repreendido, tu não gosta, porque nenhuma repreensão é doce, e você não gosta da repreensão, irmão, daqui a pouco você vai estar com nojo. Mas, poxa, tem gente que já faz isso. Aí esse pastor é só pregar essas palavras duras. É porque tu não é mole, filho. O que afia ferro é ferro. Você vê um negócio para afiar um machado, irmão, tem que ser uma coisa mais dura do que ele, que senão não adianta. Se Deus repreende, Ele repreende por duas coisas. Primeiro, que Ele quer nos corrigir. Segundo, Ele repreende porque Ele ama. Porque se você não ama seu filho, você não repreende ele. Você deixa ele fazer o que quer. Se você não ama as pessoas, você não corrige elas, você deixa elas fazerem a vontade delas. Você não põe freio. Você não põe objeção, porque você quer estar bem com todo mundo. Você parece, não é um cristão, você parece um político. Porque político, ele não quer perder voto, então ele não pode se indispor com ninguém. Né? Ele tem que fazer o que todo mundo quer. E quando ele não consegue fazer o que todo mundo quer, o pessoal cai de pau em cima dele, ou dela. Né? Então, Salomão está dizendo: olha, meu filho, não rejeites quando Deus te corrigir, quando a correção vier de Deus, ele está dizendo: não te enojes da
da sua repreensão. Porque quando Deus começa a nos corrigir, nós não gostamos. Porque a correção em si, ela não é agradável. Mas a Bíblia diz que Ele nos corrige porque Ele nos ama. E todo discípulo, ele não se enoja de ser corrigido. Sabe por quê? É incrível. Mas quando Jesus chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, chamou Tomé, chamou Filipe, Natanael, Bartolomeu, Jesus sabia quem eles eram e nenhum deles era perfeito. Todos eles erraram, mas todos eles aceitaram ser corrigidos. Por que eles viraram o que eles viraram? Jesus não olhava para eles como eles eram, porque se Jesus olhasse como eles eram, Jesus jamais os chamaria. Mas Jesus chamou eles naquilo que eles se tornariam. Da mesma forma, o critério que Jesus usou ao me chamar, não é porque eu sou o cara, que eu sou perfeito. É porque eu aceito ser corrigido. Quando erro, quando falho, e Deus me corrige, eu aceito a correção, eu não me enojo. Ah, mas é uma chateação, porque, poxa, tudo é eu, tudo é eu. Me lembro, por exemplo, que a minha mãe falava, Carlos, faz isso para mim, meu filho, com todo carinho. Mãe, por que é só eu? A senhora tem mais filho, por que é só eu? Porque era eu que tinha que aprender a fazer o que eu não fazia. Minha mãe já estava me treinando para Deus. Porque minha mãe sabia que Deus ia me chamar a atenção. E eu ficava chateado com a mãe. E às vezes também eu ficava chateado quando o pastor começava a chamar a atenção e dava aquela palavra assim, pá, aquela repreensão. Aí eu começava a pensar assim, já vou diminuir, não vou vir no culto mais não, porque eu vim no culto ficar ouvindo essa paulada. Mas um dos primeiros que precisava das pauladas era eu. Depois, quando eu chegava em casa, eu começava, aí eu falava assim, o pastor tem razão, é verdade. Tá certo, Jesus, me perdoa. Aí eu chegava lá na igreja, aí o pastor vinha com outra porretada. Falava, pois é, você que sai daqui, fica falando mal do pastor. Quem estava falando mal do pastor lá em casa, irmão, era eu. Depois você vem e me diz que eu sou seu amigo. Irmão, você tem que mudar, irmão. Você não pode ser assim, não. Jesus te ama. Aí eu já ia lá falar com o pastor, naquele dia eu já ia me aproximar. Agora não vou mais, não. Eu comecei a desconfiar. Gente, tem alguém contando para esse cara. Só pode, não tem como fazer uma coisa dessa. Alguém falou com ele. Alguém contou o que eu estava fazendo lá em casa. Não, irmão, ninguém contou, não. Foi Deus mesmo que falou. Quando eu fui entendendo isso, eu já chegava lá na igreja, o pastor falava, eu já ia lá na frente. Olha, pastor, eu estou nesse pecado aí. Preciso que o senhor me ajude aí. O que eu posso fazer? Deixar o pecado, irmão. Agora desgraçou. Achei que o pastor ia pôr a mão na minha cabeça, expulsar o demônio, irmão. O problema de discípulo não é demônio. É falta de correção. Discípulo, o problema dele não é demônio, não. O problema dele é não aceitar ser corrigido. Sabe aquela coisa que diz assim, eu faço o que eu acho que eu devo fazer, eu faço o que eu creio, eu faço o que eu quero, porque eu estou fazendo para Deus. Ah, irmão, mas Deus colocou pessoas para pôr rédeas em nós. Tá bom? Mateus 6,33. Vamos terminar aqui agora. Só esse mais um nós vamos terminar. Hoje eu não vou passar da hora, não. Eu espero. Não, o Daniel não vem quinta-feira. Daniel, eu vou repreender ele. Quinta-feira eu repreendo ele. Quinta-feira vocês me arranjam uma vara de marmelo que eu vou dar uma repreensão nele. Mateus 6,33 está escrito o que aí? O que nós estamos estudando? As características que tem um discípulo. O discípulo aceita ser corrigido, aceita a correção. O discípulo põe como prioridade buscar o reino de Deus. Na próxima quinta-feira eu vou te falar 5 coisas que prova se você está buscando Deus em primeiro lugar.
E se você não busca Deus em primeiro lugar, não espere que Ele te acrescente as outras coisas. Porque as outras coisas a gente não precisa nem pedir. A gente só precisa concentrar em uma. Nenhuma coisa só. Eu vou te mostrar 5 coisas que, se eu não faço, eu não busco Deus em primeiro lugar, e Deus não está em primeiro lugar na minha vida, e muito menos a justiça de Deus eu estou buscando. Eu gosto, por exemplo, do rei Roboão, em 2 Crônicas 12, que quando o profeta chegou e falou que Deus entregou eles, porque Deus tirou eles do Egito, e Deus entregou eles ao rei do Egito, para eles aprender se é a servidão de Deus ou dos homens, qual que é a melhor, e o rei Roboão virou e disse assim: o Senhor é justo. Ele não questionou Deus. Ele aceitou, né? Deus é justo. Deus está certo. O errado sou eu. Mas sempre, irmão, no caso de Adão, por exemplo, o errado foi Deus que deu Eva para ele. E no caso de Eva, o errado foi a serpente que deu para ela o fruto. E no final você já sabe o que foi que deu essa coisa, né? Então, se Deus não acrescenta as outras coisas, eu não preciso pedir as outras coisas. Eu não preciso pedir Deus para me curar, para me libertar, para me prosperar. O verdadeiro discípulo, ele não precisa pedir Deus nada. Basta ele colocar Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As outras coisas Deus põe na vida dele sem ele pedir. Diante dessa luz que nos ilumina do Espírito Santo de Deus que está aqui, tem coisas na minha vida que eu nunca pedi para Deus e Ele deu. Nunca pedi. Ele deu. Quer ver uma coisa? Nunca pedi para Deus liderança, para liderar ninguém. E Deus deu. Nunca pedi para Deus para ser pastor. Deus deu. Eu nunca pedi. Tem gente que às vezes não pede, quer. O demônio do crachá que eu falo. Esse é o demônio do crachá. Deus nem quer, mas a pessoa quer. Eu quero fazer isso. Deus está mandando? Se Deus está mandando, você não precisa querer. Faz naturalmente. Vai acontecer. Tito capítulo 2, versículo 14 é a última coisa. E me lembra, semana que vem, que eu vou falar das 5 coisas que provam se eu ponho Deus em primeiro lugar. Eu vou voltar lá e nós vamos parar aqui em Tito 2,14. Quinta-feira eu volto lá. Nós vamos terminar aqui, que eu quero que você beba dessa água e vou te explicar qual o motivo. Que Deus colocou no meu coração na quinta-feira, quando eu estava fazendo oração aqui. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo. O povo o quê? Seu especial, zeloso de boas obras. O que é zeloso? Zeloso é dedicado. Olha, Jesus se deu a si mesmo para nos remir, nos tirar da condição de pecado, nos tirar de toda sujeira, de todo embaraço e fazer para si um povo especial. Diga assim: eu sou especial. Gente do céu, eu me sinto o máximo quando eu leio essas coisas. Eu falo, eu sou o cara. Você não acredita em nada, não. Né? Eu leio esse negócio, eu fico, rapaz, não tem ninguém igual eu, irmão. Eu sou especial para o Senhor, sou de Deus. Zeloso de boas obras, olha a característica aí, ó. Além de você ser especial, né? Porque tem gente que é especial, mas não é dedicado a boas coisas, não. Tem gente que... Todo ser humano é especial, irmão, é único. Você vê, a nossa identidade é única. Cada um tem a sua. Mas tem gente que não é zeloso de boas obras. Não, pastor, mas deixa eu falar para o senhor. Ó, não é as obras, é a fé. As obras é na lei. As obras é da lei. É? Quem te falou? Já vou começar a te repreender já. Então, Efésios 2, versículo 10,
Ele diz aí, quer ver? Ó, nós estamos falando aqui, você vê, ó, Tito não é da lei, tá? É da graça. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Nós fomos criados para quê, irmão? Então, quando você faz uma coisa boa, o que é que demais você está fazendo, irmão? Você vê, por exemplo, o dia que aquele camarada lá no aeroporto de Brasília achou o dinheiro e devolveu para o dono, passou até na Globo, irmão. O que é que aquele homem vê demais? É porque as pessoas estão tão desacostumadas das pessoas fazerem coisas boas que quando faz, vira até matéria da Globo. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a normalidade que tem de um cachorro latir? É a natureza dele. Qual a normalidade que tem de uma pessoa fazer coisas boas? É a natureza, irmão. Se você faz coisas ruins, é a sua natureza. Você não foi criado para isso. Nós fomos criados para fazer coisas boas. Quando você faz uma coisa boa, você não está fazendo nada demais. Claro que você pode agradecer as pessoas quando fizer coisa boa para você, você pode agradecer, não tem problema não, tá? E Jesus não fica com raiva. Pelo contrário, você pode até dizer, se não fosse o fulano na minha vida, não sei o que seria. Ô Senhor, obrigado por ter colocado fulano no meu caminho. Fulano é uma bênção para mim.